Olá, eu sou a Sam e hoje eu tô aqui pra dizer pra vocês que decidir uma profissão é muito complicado. Eu tava navegando no Facebook e aí eu me deparei com um teste vocacional e eu fiz o teste vocacional e fiquei me perguntando e me questionando a respeito da escolha da profissão. Eu fiquei me perguntando como é que as pessoas escolhem o que elas querem ser, a profissão delas. Eu fiquei também me questionando como eu escolhi. Porque tem aquelas profissões que você faz ideia, mais ou menos, do que faz, aquele profissional, como é o dia a dia. E tem aquelas outras profissões que você não faz ideia do que faz na face da Terra. E aí eu fiquei pensando como saber se você não quer ser aquela coisa se você não sabe o que ela faz. E a conclusão que eu cheguei é que no final das contas eu acho que 90% das pessoas não faz muita ideia do que faz aquela profissão que ela está escolhendo. Ela tem uma ideia hipotética, vaga e longínqua e no final das contas é um mero chute. Um chute que a gente faz torcendo que dê certo no final. Na minha época do colégio, do terceiro ano, tinha aqueles guias do estudante, tipo, grossões, com várias profissões, lógico que não tinha nem metade das profissões da face da Terra. E aí eu ficava lendo o que cada profissão fazia e eu lia e pra mim era a mesma coisa que nada. Tem muita profissão aí que não dá pra ser simplesmente resumida em algumas linhas num guia, sabe? Tem muita profissão aí que não dá pra ser resumida. Tem muita profissão que tem várias áreas, vários aspectos, pode fazer muita coisa numa profissão. E na verdade você só vai saber o que aquela profissional faz e como você se sentiria fazendo aquilo se você tiver um mínimo contato com aquela profissão e com aquela área e com profissionais e com coisas do tipo. É engraçado que quando eu tava pensando isso, eu me lembrei de uma coisa. Eu fiz direito e a minha irmã fez arquitetura. E aí teve uma época que uma prima nossa, ela estava em dúvida em algumas áreas, dentre elas direito e arquitetura. Então ela veio perguntar pra mim, pra minha irmã, como era mais ou menos a área, o que eu precisava fazer, quais eram as habilidades que precisava ter e coisas do tipo. Eu não lembro exatamente em que período eu tava na faculdade, mas eu acho que eu tava... Se eu não tava no início da faculdade, eu tava tipo do início pra meados da faculdade, nessa transição. Não tô nem no início, mas também não cheguei ainda no meio. E ela virou pra mim e perguntou, e aí, o que é que o advogado faz? Eu disse a ela prontamente que o advogado defende as pessoas e garante seu direito, porque essa era a imagem que eu tinha quando eu escolhi direito, do super-herói que vai salvar o mundo e que eu vou lá garantir esses direitos e lutar por você e brigar e te defender até o fim. Não falei pra ela com essa empolgação não, eu falei que você vai defender as pessoas, você vai precisar convencer o juiz que a pessoa tem aquele direito, você vai mostrar através da lei e tudo mais. Mas uma coisa que eu me foquei pra explicar pra ela toda a noção do direito, que tipo, não sabia nem metade, era que ela ia precisar ler muito. Basicamente foi o resumo na cabeça dela, direito, ler muito. E não é mentira, nem um pouco mentira, mas também que o direito não se resume só à leitura, né? Você vai precisar ler muita lei, muita jurisprudência, muito artigo, você vai ter que ler, fato. Só que eu acho que ela ficou meio desapontada, meio que por eu não saber explicar. Afinal, eu já estava fazendo direito e tal, e eu tinha que saber mais ou menos o que era a área. A minha irmã, ela deu um show sobre o que era arquitetura. Não, porque o arquiteto faz isso, você vai precisar ir e fazer isso, e saber isso, aquilo e aquilo outro. Tipo, eu fiquei... Ok, então... E, logicamente, ela escolheu arquitetura porque minha irmã foi muito brilhante e sapiente na explanação dela. Falei muito com vocabulário de direito agora. Ou seja, minha irmã brocou, mandou ver, mandou brasa, foi com tudo, arrasou. Eu fico pensando, se eu, um estudante de direito, não sabia explicar para outra pessoa que estava interessada em talvez possivelmente fazer parte dessa área, sobre o que era o direito, tipo, quais atividades que ele precisa saber e coisas do tipo, imagina um guia. É engraçado porque o estilo da sua faculdade influencia muito nisso, porque a minha faculdade ela era muito mais voltada para formar concurseiros do que advogados, propriamente dito. Ela dava um enfoque muito mais de você saber a lei, que é o que o concurso pede, do que você tá na prática de fazer uma audiência, ou de peticionar com o juiz, ou de redigir uma inicial, ou qualquer coisa do tipo.
Quando eu fazia o vestibular, eu pensei muito na área médica, o que seria um total erro na minha vida se eu tivesse ido para a área médica. Mas eu cogitei diversas profissões e dentre elas nutricionista. E aí, se você me perguntar hoje o que eu acho que o nutricionista faz, eu acho que ele senta numa cadeira, assim, com a mesa na frente e ele fica dizendo às pessoas o que eles devem comer. Uma ideia bem reducionista, grosseira e completamente distorcida. Eu sei, não me matem nutricionistas, eu sei que o nutricionismo é mais do que isso, eu só não sei o quê. Então, se hoje, formada, eu não sei, imagine a ideia que eu vou ter quando eu sou uma adolescente e eu tenho que dizer isso eu quero, isso eu não quero, sabe? Tipo, como é que eu vou fazer essa avaliação, esse julgamento do que eu quero e do que eu não quero se eu não sei o que é, quais são as opções de verdade? Então, muitas vezes é difícil explicar para um adolescente, para uma pessoa tão jovem, o que é aquilo. Às vezes ela tem que simplesmente viver aquilo. E é por isso que eu sempre vi aqueles filmes americanos, onde o pai ele tinha o dia de levar o filho para o trabalho. E aí ele podia levar e mostrar para o filho como era o trabalho dele, o que ele fazia. E eu acho isso completamente engrandecedor. E eu acho que a gente devia ter algo parecido. Acho que todo lugar devia ter algo parecido para a gente dar uma certa noção para os nossos adolescentes do que é e do que não é. Eles terem fundamento, eles terem base para decidir isso eu quero e isso eu não quero. Porque no final das contas a decisão é deles e é uma decisão muito pesada. Porque adolescente quando pensa, não, eu tenho que fazer vestibular, ele pensa, eu tenho que escolher uma profissão que eu vou levar para o resto da minha vida. Então é uma coisa que deixa aquela pressão em cima dele e, tipo, não dá pra ser feita na base do achismo. Eu acho que a profissão só faz isso, então não gostei disso não. Tipo, quais são as reais atividades que eles fazem? Como você se sentiria fazendo aquilo? E nos ambientes de trabalho que aquelas pessoas enfrentam? A minha escolha profissional, apesar de eu não me arrepender, foi baseada em achismos. Eu tinha uma ideia fictícia do que era o direito, da super-heroína e uhul, e eu tinha ideias de outras profissões, como nutricionista, que era dizer o que os outros vão comer, e baseado nisso eu escolhi, eu quero isso ou não quero aquilo. Talvez se eu tivesse um conhecimento aprofundado de alguma outra área, eu tivesse escolhido diferente, talvez não. Acho que teria facilitado um pouquinho, a pressão teria sido menor, porque não basta só você ter que escolher uma profissão, você tem que passar no vestibular e entrar naquela profissão, e você tem que seguir o curso todo, porque se você largar no meio, seus pais não vão gostar e provavelmente eles não vão querer te apoiar para fazer qualquer outra coisa, porque você largou aquela faculdade ou algo do tipo. Ou se seus pais foram muito legais, eles vão levar na boa e vão te apoiar para você fazer o que você quer fazer de fato. Mas eu acho que tira um pouquinho da carga emocional e do peso e da dúvida e da, oh meu Deus, e agora? Uma decisão tão importante da minha vida, eu sou tão nova para decidir algo tão uou. Mas deixa eu dizer uma coisa, não é pro resto da vida. A vida é tão grande, tem tantos caminhos, você vai ver que tanta coisa vai acontecer, que talvez você se forme em alguma coisa e vai trabalhar com outra completamente diferente, talvez você descubra no meio do caminho que não era nada aquilo que você queria e você vai correr atrás e vai conseguir fazer o que você queria. Nada na vida é pra sempre e não é uma profissão que vai ser, a menos que você queira. E você só vai querer se você conhecer e se você se sentir bem fazendo. Mas lógico que eu vou contar pra vocês o que foi que deu o teste vocacional que eu fiz e que gerou toda essa ideia, esse pensamento pra fazer esse vídeo. Tenho que começar dizendo que eu achei um teste um pouco duvidoso, porque ele traz um dos grupos, ele meio que divide você em dois tipos de grupo, e ele traz um dos grupos denominados como grupo dos chapadões. Acho que no fundo o que o teste queria dizer é tipo se você é uma pessoa mais avoada, mais emotiva e criativa e tal, ou se você é uma pessoa mais centrada, mais lógica, mais racional. Posso estar sendo meio preconceituosa aqui, me desculpe se eu tiver, me diga aqui nos comentários se eu estiver sendo, mas eu acho que o termo chapadão traz uma ideia meio depreciativa, de pessoas que seguem mais os instintos e são mais criativas e coisas do tipo. Porque eu não preciso estar chapada para fazer isso, eu posso simplesmente ser avoada e ser criativa sem precisar estar chapada, ou ser chapada, ou sei lá o que. Mas chapadões à parte, no final eu fui categorizada como o grupo artista. E ele citava que entre eles estava Nelson Mandela, Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King. Senti opressão, né?
E aí na lista a primeira coisa que tinha era escritor. Que é engraçado que quando eu era criança foi a primeira profissão que eu me vi fazendo assim. Eu lembro de que eu fazia entrevistas comigo mesmo, eu pegava a câmera do meu avô e fazia entrevistas comigo mesmo. Olha, eu já pegava a câmera desde que eu era pequena, hein? E eu fazia entrevistas comigo mesma, onde eu era uma escritora famosa. Vai ver que o chapadão dava certo, hein? A segunda profissão que deu nesse teste foi designer gráfico, que eu lembro que na minha época, terceiro ano, eu não fazia a mínima ideia do que era um designer gráfico. Hoje eu tenho uma leve noção a mais, assim, do que seja um designer gráfico. Mas tinha outras profissões como bibliotecária, nutricionista era uma das profissões, artista era uma delas, enfim. Independente do que qualquer guia vai dizer, não tem nada mais importante do que você experimentar e conhecer e tomar as suas próprias decisões com fundamento. Essa foi a minha dica e a minha reflexão de hoje. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Mil beijos! Tchau!